Boa noite a todos e desde já um feliz sábado. Obrigado, Adriano e Valciro, pelos esses momentos iniciais. Como você, Adriana, mencionou, eu vou estar explicando, primeiramente, um pouquinho do projeto, um resumo do que é o projeto para alguns tesoureiros que são novos e do que se trata o Tesoureiro Nota 100, né? O que é esse Tesoureiro Nota 100? Na verdade, para quem está iniciando agora, o Tesoureiro Nota 100 é um projeto da igreja, onde a gente tem alguns requisitos que a tesouraria da igreja local, juntamente com o trabalho do tesoureiro, são avaliados durante o ano, durante o percurso de cada ano, certo? No final do ano, o Departamento da Tesouraria da Missão Nordeste junta todos os tesoureiros, em cada um no seu estado, e a gente faz uma pequena festa, uma celebração. Quem esteve presente no final de 2022 sentiu um pouquinho o gosto da celebração de 2022. A gente teve um bom retorno de vocês, tesoureiros, agradecendo, dizendo que foi bom. Então, nosso intuito é cada vez mais melhorarmos também essa celebração, que é uma festa que fazemos para a honra e glória de Deus, mas em conjunto com cada um de vocês, tá? Para celebrarmos os resultados obtidos, os resultados alcançados durante o ano em curso, nesse caso, durante o ano de 2023. E nesse final de ano, na celebração, a gente costuma premiar cada tesoureiro. E a gente tem as 3 classificações de medalha. A gente tem a medalha de ouro, o tesoureiro que recebe a medalha de ouro, o tesoureiro que recebe a medalha de prata e o tesoureiro que recebe a medalha de bronze. E o que diferencia eu receber ou não a determinada medalha é a classificação de cada tesouraria. Ela se enquadra durante esse ano dos requisitos que a gente vai passar aqui rapidamente, certo? Detalhe, no finalzinho vocês vão ter, para você que está chegando, vai ver o que para esses tesoureiros que são medalhas de ouro, tem uma gratificaçãozinha a mais para a igreja. A gente faz um sorteio entre os tesoureiros que são nota ouro, tá certo? Renato, e antes de você entrar aí nos requisitos, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, que pode ser a dúvida também do pessoal. Quem é que faz essa avaliação, se é ouro, prata ou bronze? Pronto. Bem lembrado, Adriano. O requisito ele já existe. Quem faz a avaliação de cada tesoureiro é o próprio analista. Então, se você é tesoureiro da região de João Pessoa, você tem um analista que cuida da sua região e esse analista vai fazer a sua avaliação durante esse exercício, certo? Então, cada analista faz a avaliação de vocês, tesoureiros, tá certo? Então, eles cumprem, eles seguem esses requisitos e avaliam cada um de acordo com o perfil de cada um de vocês, tá certo? Então, vou passar agora rapidamente os requisitos, eles são bem simples, mas a gente vai passar para cada um de vocês. Tome ciência do que, de fato, a Igreja Adventista como um todo, ela espera que o trabalho do tesoureiro que está à frente aí na igreja local seja desenvolvido para melhor prestarmos o serviço para Deus, tá certo? Então, vou só compartilhar a tela aqui com vocês. Tá legal aí a tela, ficou show de bola, vocês conseguem visualizar? Ótimo. Então, vou passar um pouquinho do que é esse objetivo, né? O objetivo é conduzir cada tesoureiro da Missão Nordeste a atuar com excelência, né? Então, a gente tem buscado cada vez mais a excelência, tanto da nossa parte aqui do campo, para prestar o serviço com vocês, o atendimento com vocês, para cada vez mais a gente consiga também atender vocês. Como esse projeto ele tem o intuito de nortear você, tesoureiro, a também prestar um serviço de excelência para Deus, tá certo? E dentro desse projeto, a gente avalia esses requisitos. A gente tem 10 requisitos, tá certo? A gente tem a conta bancária, depósito na conta bancária, pontualidade na digitação, pontualidade nos depósitos, não possuir débito com a Missão Nordeste, tesouraria informatizada, seguros, revisão uma vez por ano, pelo menos, registrar em comissão essa revisão e zeladoria regularizada, certo? Então, esses são os 10 principais pontos que serão avaliados durante o ano de 2023 de cada tesoureiro. E aí a gente vai passar por cada um deles, tá certo? Conta bancária. Possuir conta bancária em nome da União Nordeste e utilizar a conta bancária para guardar os recursos da igreja, certo? Então, esse primeiro requisito,
ele é bastante importante. A gente tem falado já com vocês em nossos treinamentos, para quem já é tesoureiro, para que usem a conta bancária da igreja. Sua igreja tem conta bancária, a conta bancária ela deve ser utilizada para guardar tanto o recurso da igreja, quanto o recurso que deve ser repassado para a Missão Nordeste, certo? Então, esse é o primeiro item que é avaliado durante esse ano de 2023. O depósito na conta bancária. Depositar os valores da remessa na conta bancária da igreja para que seja retirado através de transferência ou arquivo o correspondente à missão. Ou seja, a conta bancária, ela envolve dois itens de avaliação. Você precisa depositar o recurso da remessa, mas também depositar o recurso da igreja, certo? Não adianta nada você só usar a conta bancária para depositar só a remessa, você só paga a remessa. O dinheiro da igreja você guarda em outro local, certo? Então, a conta bancária é para ser depositada, para ser guardado o recurso da igreja. É o recurso local, da igreja local, como recurso da remessa. E quem diz isso, Renato? Quem exige isso? É a Missão Nordeste? Aqui eu trago a referência do Manual da Igreja, desse ano 2022, está lá na página 91. Lá diz o seguinte: todos os fundos do campo, da igreja local e dos departamentos são depositados pelo tesoureiro em uma conta bancária ou em uma instituição financeira em nome da igreja, a menos que o campo local autorize algum outro sistema. Tá certo? Então, esses dois itens não é a Missão Nordeste que está exigindo, não é só a Missão Nordeste que está pedindo para vocês. Está no manual da igreja para que todo tesoureiro, que toda a igreja guarde o recurso da igreja, além do recurso que deve ser repassado para o campo, na conta bancária da igreja, tá certo? Terceiro ponto, pontualidade, certo? Pontualidade na digitação. Pontualidade na digitação das remessas, respeitando o período de entrega do doador, tá certo? No máximo na semana seguinte. O que é isso aqui? O doador entregou a doação dele, a oferta dele amanhã, no máximo, no sábado seguinte, você já deve devolver para ele o recibo digitado, o recibo que comprova para ele que ele entregou e que você digitou respeitando a vontade dele, tá certo? E, mais uma vez, esse item é um item que está no Manual da Igreja, na página 93, onde diz o seguinte: devem ser prontamente emitidos recibos de todo o dinheiro recebido dos membros, não importa quão pequena seja a quantia, tá certo? Então, devem ser prontamente emitidos. Então, nós estamos trabalhando, as remessas, elas precisam ser semanais, não podemos juntar mais as remessas de um mês inteiro e digitar apenas no final do mês ou no mês seguinte. As remessas, as doações, elas precisam ser respeitadas de acordo com a vontade do doador e quando o período que ele entrega, certo? Então, vamos nos atentar a isso, que é um item que pesa bastante também na avaliação de vocês, para o tesoureiro nota 100, tá certo? Pontualidade nos depósitos. Percebam que a gente separou. Pontualidade no depósito ou repasse da remessa para a conta da igreja, para quem tem conta bancária em nome da igreja, ou para a conta da missão, para vocês que ainda não têm conta. Nós temos 65 ou 67 igrejas que ainda não têm conta no nosso campo. Então, essas igrejas, elas depositam na conta da missão. Mas se você tem conta bancária, deve ser depositado na conta da sua igreja, tá certo? Então, tanto a digitação quanto os depósitos, eles precisam respeitar a questão do período que foi entregue. E essa pontualidade a gente também vai estar avaliando durante esse ano, tá certo? E, mais uma vez, não é a missão que está exigindo. No Manual da Igreja, na página também 91, diz o seguinte: os fundos da associação, os quais incluem dízimos e ofertas missionárias, devem ser depositados com frequência, quando requerido pelo campo. O tesoureiro enviará a quantia completa dos fundos da associação recebidos durante aquele período. A igreja não pode tomar emprestado, usar ou reter esses recursos para nenhum propósito. Isso aqui, irmãos, é bastante firme e bastante grave. No seguinte, nesse finalzinho, ó, a igreja não pode tomar emprestado ou reter esses recursos para nenhum propósito. Renata, a igreja está em construção, a gente não tem dinheiro, acabou usando o dinheiro do dízimo. Isso pode? Não pode, irmãos. O dízimo,
O repasse que deve ser feito para o campo, ele tem que ser feito com pontualidade, com prioridade, tá certo? Então, para quê? Para que a igreja consiga investir naquilo que deve ser investido com esse recurso. O recurso que deve ser investido na igreja local são recursos de ofertas locais, tá certo? Então, esses dois itens de pontualidade, tanto na digitação quanto no depósito, ele também precisa ter bastante atenção, porque muita gente perde pontuação, deixa talvez de receber uma classificação, ter uma qualificação melhor no final do ano, na nossa celebração, por conta desses itens, tá certo? Não Renato, deixa eu só fazer uma interrupção para colocar aqui duas perguntas que têm a ver com esses dois temas que você falou. Uma perguntou: a avaliação começa a partir de quando? E aí, com certeza, vai começar a partir da divulgação dos requisitos. E um outro diz assim, quer dizer, é o Jean, ele coloca assim, quer dizer que assim que digitamos a remessa, imediatamente tem que depositar o valor arrecadado na conta da IASD? Pronto, vou responder na sua ordem, certo? A partir de fevereiro que nós vamos começar a avaliar, certo? Nós estamos fazendo o lançamento desse ano, agora no final de janeiro, então a partir de fevereiro a gente começa essa avaliação, tá certo? Respondendo à segunda pergunta, se eu digito no sábado ou no domingo, o correto seria na segunda ou na terça eu já fazer esse depósito, certo? É lógico, cada um tem uma rotina, tem suas demandas durante a semana, mas no mais tardar durante a semana que foi digitada, certo? Não juntar com remessa com recurso do outro sábado. Esse é o ideal. Quem digita no final de semana, que a gente até aconselha que faça isso, para quê? Para que durante a semana você viva a sua vida, sua rotina, seus afazeres, sem se preocupar tanto em digitar os recursos e entregar no sábado seguinte esses recibos aos membros, porque você já fez ou no sábado ou no domingo, tá certo? O trabalho do tesoureiro, ele pode sim, irmão, ser feito no sábado à tarde, não tem nenhum problema. Ele é um trabalho missionário, como qualquer outro trabalho de um líder da igreja, tá certo? Então, se você ainda tem essa dúvida, pode sim ser feito, porque você é um líder de igreja, como qualquer outro departamento, que também pode exercer a sua função no sábado, tá certo? Então, essa é a pontualidade. E não juntemos, não acumulemos recursos de um sábado com o próximo sábado para que seja depositado, que a gente consiga fazer o depósito no mais tardar até a sexta-feira seguinte, tá certo? E aí entra o próximo ponto, não possuir débito com a Missão Nordeste, tá certo? Então, se você for no movimento financeiro, lá vai ter uma das opções, é o conta corrente Missão Nordeste. Essa conta corrente é tudo aquilo que você digita aí que deveria ser repassado para a missão, tá certo? Então, outro ponto, e esse aqui é uma das maiores notas na pontuação, é não possuir esse débito. O que significa isso? Que eu consegui fazer todo o repasse de acordo com o que a igreja solicita para a conta da igreja, para que de lá a gente consiga retirar para a missão como repasse do valor da sua remessa, tá certo? Tesouraria informatizada. Todas as tesourarias, Renato, não já são informatizadas? Mais ou menos. No sistema, nós temos 100% das nossas tesourarias, elas são informatizadas, certo? Mas, na prática, nem todas elas, a gente tem ainda algumas, que não é o próprio tesoureiro quem registra essa doação e quem lança as despesas no sistema. O tesoureiro tira a foto e manda para que o seu analista, que dá o suporte para ele, faça esse registro, tá certo? Então, essa situação, se você é uma dessas igrejas, nos procure para que você não perca esse ponto, para que você passe a fazer o registro aí na sua igreja, para que você entre no sistema, tenha o seu acesso e consiga fazer o registro dessas doações, tá certo? Para que você não perca essa pontuação. Porque, apesar de você ser informatizada no sistema, na prática você ainda não é. Na prática você é manual. Você tira a foto e envia para a gente, digitar aqui, tá certo? Então, pode nos procurar, que a gente dá um treinamento, seu analista, ele vai dar um treinamento, vai fazer um Zoom, você vai vir aqui, se for próximo à nossa região, e a gente quer ensinar você, quer capacitar você, para que você mesmo consiga fazer todo o processo de digitação dentro do sistema, tá certo? E aí, Renato, você já respondeu a pergunta da Francineide, que diz assim: a igreja não possui conta
como faz. Você acabou de dizer que é só tirar foto, mandar para o analista e todo esse processo. E aí, já que deu uma paradinha, o irmão Joeliton, ele pergunta se o irmão preencheu o comprovante de entrega com uma data, mas por algum motivo só devolver em uma data posterior. Tem algum problema em registrar com data passada? Então, irmão, a gente orienta que você registre na data que você recebeu. Digamos que o irmão, no canhoto lá, no comprovante, ele digitou que foi de dezembro. Você recebeu agora em janeiro, certo? Você não tem como digitar mais com a data de dezembro. O sistema não vai permitir. Você vai digitar com a data do sábado que você está abrindo o pacote. Não tem nenhum problema, tá certo? Quando a gente fala de pontualidade, respeitar o período, é da entrega do doador. Se por algum motivo ele preencheu o comprovante de entrega e esqueceu de entregar nesse sábado, só foi entregar no mês seguinte, você vai respeitar o período de entrega dele. Então, você vai registrar no mês seguinte, tá certo? Mas não é a data que ele coloca no recibo de entrega. É a data que você recolheu na igreja. Se eu recolhi amanhã, se eu vou recolher amanhã os recursos, eu digito com a data de amanhã ou do dia que você abriu o pacote da semana, tá certo? E só voltando, Adriana, à pergunta lá da tesoureira da questão da conta, quem não tem conta, ela também acho que quis se referir a fazer os depósitos. A igreja que não tem conta, ela também vai ser avaliada periodicamente, se ela faz o depósito na conta da missão. Então, da mesma maneira que a igreja que tem conta, a gente avalia se ela deposita na conta da igreja no período correto, a gente avalia para as igrejas que ainda não têm, se elas depositam na conta da missão no período correto também, tá certo? O próximo tema é o seguro, certo? O seguro, o que é avaliado do seguro? É possuir seguro, ter seguro e estar em dia com o seguro da igreja, com o pagamento, tá certo? Essa situação, o seguro, vocês já sabem que ele é cobrado junto com a remessa também. Então, às vezes, um ou outro tesoureiro só deposita, só faz o pagamento da remessa. Às vezes, deixa o pagamento do seguro. Então, a gente solicita que façam, quando tiver a cobrança do seguro, faça o depósito do valor completo, porque isso também é avaliável, tá certo? Essa situação do seguro, por vezes, algum tesoureiro quer optar em não ter o seguro, para não vir a cobrança. Eu posso, Renato, optar por isso? Infelizmente, irmãos, ou felizmente, no caso, para proteger a igreja, e eu digo aqui felizmente, não, essa decisão não cabe ao tesoureiro e não cabe ao pastor decidir se quer o seguro ou não. O seguro também ele é requisito no manual da igreja, tá certo? O manual da igreja, na página 199, ele diz o seguinte: a comissão diretiva da igreja local, por meio de sua tesouraria, tem a obrigação de cuidar do que é da igreja ou capela e seus equipamentos sejam adequadamente cobertos por um seguro, tá certo? Então, não é opcional essa situação do seguro. A igreja não tem essa opção de fazer ou não, a não ser que a minha igreja não se enquadre, esteja com alguma reforma, esteja... Bom, João, só estou no PG quando eu voltar e a gente eu vou só interromper tá? aqui o irmão. Deixa eu só fechar o áudio aqui de todos. Voltando aqui para o seguro, ele não é opcional, irmãos. Se a minha igreja está em reforma, está descoberta, está sem uma parede, sem cobertura, procurem a Paula, tá certo? Que é a secretária da tesouraria daqui da missão, ela que cuida dessas situações do seguro, e ela vai verificar se de fato a sua igreja ela não precisa do seguro. Exceto nessa ocasião, todas as igrejas precisam ter seguro. Como eu disse, está no manual da igreja, que é obrigação da comissão da igreja local colocar no seguro tanto a igreja, a sede, o prédio em si, como os equipamentos, tá certo? Então, esse item também, ele é um item avaliado para o tesoureiro nota 100. Revisão uma vez por ano, certo? A auditoria, a revisão, ela entrou como requisito esse ano. Até o ano passado, a gente não tinha esse requisito como uma das alternativas para a pontuação, e agora a gente tem para 2023. O que seria? Receber, pelo menos, a realização de uma auditoria durante o ano, tá certo?
na página 94 do Manual da Igreja, diz o seguinte: o tesoureiro da associação ou outra pessoa apontada pela comissão diretiva, no caso, o revisor, nós temos os dois, o Ielson, que atendia a Paraíba, e o Sóstenes, que atendia o Rio Grande do Norte. Esse ano, 2023, eles vão estar atendendo os dois estados, alguns distritos dos dois estados, certo? Então, eles são a pessoa que vai te procurar, o Sóstenes ou o Ielson, para fazer a revisão dos registros da igreja local, certo? Então, esse item é um item de avaliação. E ao você realizar essa auditoria pelo menos uma vez por ano, esse ponto você já garantiu, essa pontuação, tá certo? Então, se atentem a isso, porque está ligado na auditoria o próximo item também, tá certo? Que é o seguinte: o registrar o voto da comissão. Então, o que é que nós vamos avaliar? Registrar o relatório da auditoria na comissão da igreja e solicitar à secretária o preenchimento do número do voto na CMS, certo? Ao revisor passar na sua igreja e fazer a revisão da sua tesouraria, ele vai gerar um relatório. Esse relatório precisa ser votado na comissão da sua igreja, tá certo? A comissão da sua igreja vai ter um número desse voto. E esse número desse voto, você precisa pedir para a secretária, certo? Somente a secretária tem o acesso para fazer esse preenchimento. Você, tesoureiro, não tem acesso, porque é no sistema da secretaria, tá certo? Então, você, tesoureiro, não vai preencher no sistema o número do voto, mas você vai acompanhar para que a sua secretária, a secretária da sua igreja, ela faça esse preenchimento após o relatório do revisor ser votado na comissão, tá certo? Então, se atentem também a isso. Elas já sabem, a gente já divulgou alguns vídeos para elas, nos grupos delas, como que faz esse preenchimento. Então, cobrem dela também essa situação, tá certo? Para que você não fique de fora e não perca esse ponto do requisito da avaliação, tá certo? Por último, a gente tem o zeladoria regularizada. O que é o zeladoria regularizada? A gente tem duas opções. Ou ele, o zelador, a pessoa que faz o serviço de limpeza na sua igreja, é carteira assinada, registrada em folha, ou ele precisa assinar o termo de voluntariado, tá certo? A gente já compartilhou nos grupos o termo de voluntariado, e se seu zelador, a pessoa que limpa a sua igreja, não tem carteira assinada, ela não pode receber cesta básica, ela não pode receber uma ajuda por fora, ela apenas deve assinar o termo de voluntariado. E se na minha igreja 10 pessoas fazem esse serviço durante o ano, de limpar a igreja, todas as 10 precisam preencher esse termo, escanear esse termo, você tira a foto desse termo bem legível e manda para a gente, tá certo? Então, o termo, ele é individual, e só precisa assinar quem não tem a carteira assinada, tá certo? Aí assina esse termo e manda para a gente. E reforço novamente, não deem cesta básica, não paguem por fora, porque essas situações geram muitos problemas no futuro, problemas trabalhistas, e a igreja vai, na verdade, penalizar com um valor bem maior no futuro, tá certo? Tem dúvida? Procura a gente, procura o pessoal do RH para que a gente possa simular até quanto custaria a zeladoria na sua igreja, mas de maneira nenhuma faça com o zelador além dessas duas formas, ou de carteira assinada ou do termo, tá certo? De voluntariado. E aqui a gente finaliza a situação dos 10 principais itens, tá certo? Além desses 10, a gente tem 3 itens que somam como bônus. Para quê? Para que aquele tesoureiro que ficou por um pouquinho, ele consiga chegar na pontuação que lhe dá a categoria do tesoureiro nota 100, o tesoureiro ouro, tá certo? E Renato, antes de você falar o bônus, queria só fazer para você perguntas relacionadas aí à zeladoria, tá certo? Certo. Teve 2 irmãos também que manifestaram a dúvida se a igreja for alugada ou se estivesse reunindo na garagem da casa de um dos irmãos e ainda não é o prédio próprio, se ainda assim precisaria fazer seguro, essa é uma. E a outra é em relação a essa questão do zelador, se o zelador tiver MEI, precisa fazer o termo? Vamos lá. Mesmo alugado, precisa sim estar no seguro, certo? Então,
está acontecendo o culto nesse local, independente se o local, o prédio, ele é da igreja ou não, ele precisa estar segurado. Por quê? Porque o seguro ele vai garantir se acontece algum sinistro, acontece alguma coisa com um membro, acontece alguma coisa com os equipamentos da igreja, independente de estar alugado, está alugado, mas a gente tem contrato de aluguel, tudo direitinho, mesmo assim a gente precisa colocar no seguro, tá certo? Sobre... Renato, não sei se você me permite, só complementar isso daí. A questão do seguro, queridos, é muito importante. Como o Renato mencionou, né, a igreja já decidiu por nós, né? A igreja já decidiu, né, o manual da igreja, né, a Assembleia Geral reunida, e o Espírito de Profecia fala, eu já mencionei isso, vou repetir. O Espírito de Profecia menciona que numa Assembleia da Conferência Geral reunida, o próprio Deus está ali presente. E eu creio nisso, você também. Então, essa Assembleia já decidiu por nós, porque tudo que está no Manual da Igreja foi votado na Assembleia Geral da Conferência, né? Que foi realizada agora em 2022. Era para ser 2020, por causa da pandemia, foi realizado em 2022. Por isso, eu e você, nós vamos cumprir esse manual, porque realmente cremos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a menina dos olhos de Deus aqui nessa terra. Agora, respondendo, veja, o seguro, ele não cobre apenas a parte predial. Dentro do seguro existe uma cobertura de responsabilidade civil, caso aconteça alguma situação do teto cair na cabeça dos irmãos. A gente não quer que isso aconteça nunca, nunca, né? A gente paga seguro para nunca usar, mas o dia que precisar usar, a gente vai ter, né? Então, dentro do seguro, além de proteções prediais, também tem responsabilidade civil, que é muito importante, queridos. Numa situação dessa que eu mencionei aí, que pode machucar alguém, pode trazer a invalidez em alguém, pode até, quem sabe, Deus nos livre isso, mas quem sabe trazer alguém a óbito, não queiramos eu e você, como tesoureiros, assumir essa responsabilidade sobre nossos ombros. Por isso, seguro é um item importante, vai ser avaliado aqui no Tesoureiro Nota 100, mas deve de ter, ok? O valor é tão pequenininho, é insignificante perto dos benefícios que ele tem, ok? E o pessoal perguntou se para o requisito é só o predial ou de equipamentos também que está sendo avaliado. Pronto, para o requisito, a gente está avaliando nesse momento o predial, certo? Mas a gente viu que no manual da igreja é de obrigação da comissão da igreja local colocar o seguro predial e o dos equipamentos, tá certo? Mas nesse momento a gente está avaliando o predial. Por que não dos equipamentos? Porque a gente não tem como saber a quantidade de equipamento que cada igreja tem, tá certo? Então a gente não tem como medir de maneira fácil essa situação. O predial, sim, que para funcionar, pelo menos está funcionando em algum lugar. E aí esse lugar teria que ter seguro, tá certo? Mas, independente de ser avaliado ou não, o seguro precisa ser feito, porque, como o Valcírio mencionou, essa decisão já foi tomada, tá certo? Queridos, vamos manter as perguntas pelo chat, tá bom? Em relação ao zelador. Boa noite, pessoal. Eu só queria que respondesse a minha pergunta, porque, no caso, foi respondido aí a pergunta com relação a igrejas que têm prédios alugados. Eu entendi aí a questão do voto da comissão da igreja, só que no meu caso, no nosso caso, a nossa igreja se reúne na garagem da minha casa. Então, eu já vejo que para o requisito, eu já fico um pouco em desvantagem, porque está sendo avaliado o seguro predial. E aqui nós estamos cedendo a garagem da casa, então nós não temos um prédio. Então, para o requisito, pelo que eu entendi, eu já fico em desvantagem. A mesma coisa acontece com a questão do zelador. A zeladora, nós não temos. Eu faço a limpeza da minha casa, automaticamente fazemos a limpeza aqui para que no dia do culto aconteçam os cultos. Eu entendi perfeitamente a questão de um voto da igreja, tranquilo. Só que eu queria que fosse específico para o caso da nossa igreja, porque se a gente não tiver cuidado, alguns requisitos igrejas pequenas acabam ficam em desvantagem. Eu já não tenho como tesoureira a questão do seguro predial, pelo que eu entendi.
Então, o nosso seguro aqui vai ser em equipamentos, seriam isso? E com Vou relação à zeladoria? Pronto, vou te responder, irmã. Sobre a questão do seguro, eu vou ver a sua situação com a Paula, porque se é numa garagem aberta, a gente precisa ver se de fato tem a necessidade e pode ser feito o seguro. Caso você, digamos, não precisa do seguro, você já entra com a pontuação do seguro, porque no seu caso você não precisa, certo? Mas eu vou te orientar a entrar em contato com a Paula na segunda. Se precisar, entre em contato comigo, que eu te passo o contato dela, para saber como que se enquadra a sua situação, porque aí é um caso específico. Se não tiver necessidade do seguro, a irmã já entra com a pontuação do seguro. A irmã não é prejudicada, tá certo? Ao contrário, você já entrou com a pontuação ganha. Mas só se não for obrigado o teu seguro. Se for obrigado o teu seguro, a irmã deveria fazer o seguro. Sobre a situação da zeladoria, a irmã mesmo pode assinar o termo de zeladoria, tá certo? O termo de voluntariado. Então, se é só a irmã que limpa, por já limpar a sua casa, assine o termo de voluntariado, a irmã vai e assina e manda para a gente. A irmã está limpando o local onde reúne a igreja, onde é feito os cultos. Então, a irmã, querendo ou não, é a zeladora do local, certo? É quem faz a limpeza. Então, a irmã assina o termo de voluntariado e que estaria atendendo, além do requisito do tesoureiro, estaria atendendo à questão da situação legal, tá certo? Que é esses dois caminhos que a gente tem para regularizar a zeladoria na igreja, tá certo? Voltando só, Adriana, a primeira pergunta lá que você fez também sobre a situação, se o zelador é o MEI, que pode gerar muita dúvida isso também. Irmãos, o MEI, quando ele presta serviço de limpeza, segurança, vigilância, ele, apesar de ter um CNPJ, ele é considerado pessoa física para o governo, certo? Então, se você contrata sempre um MEI, passei de 2, 3 meses contratando a mesma pessoa, você já gerou um vínculo empregatício, certo? Além de gerar um vínculo empregatício, que é um problema para a igreja, gerou um vínculo empregatício, e essa pessoa não está com a carteira assinada, você vai ter o quê? Você está tendo prejuízos também com ela, porque ao ela emitir uma nota de limpeza, a igreja vai pagar 20% do INSS patronal, porque para o governo, apesar de ser MEI, ele é considerado pessoa física quando ele presta esse tipo de serviço, tá certo? Então, só para a gente se enquadrar, às vezes sai mais barato contratar uma pessoa horista do que pagar uma empresa ou um MEI, no caso desse aí que emite nota, para fazer a limpeza. Quando a gente fala em folha, assinar carteira, que fique bem claro, não é assinar pagando para ela um salário mínimo. A igreja vai assinar pagando para ela de acordo proporcionalmente à hora que ela trabalha na igreja. Se ela só trabalha 4 horas por semana, vai receber referente a 4 horas por semana, que daria 16 horas no mês, tá certo? Então, o custo fica lá embaixo. Não leve em consideração só o salário mínimo. Se sua igreja precisa que o zelador passe mais horas e ultrapasse o limite, aí sim seria o salário mínimo. Mas, em regra, a maioria de nossas igrejas, os zeladores eles são horistas. E o custo varia. Tem igreja que paga de custo R$200, tem igreja que paga 300, tem igreja que paga 400. Cada uma de acordo com o tamanho e a necessidade da sua igreja, certo? Renato, me perdoe, quem sabe complementando só essa sua resposta do MEI. Veja, queridos, uma pessoa ter um MEI, ele não significa que ele pode emitir nota para qualquer outra coisa, qualquer coisa. Porque quando a pessoa abre um MEI, ele abre com uma finalidade específica. E tem finalidades específicas que não tem a opção de abrir MEI com essa... Vou abrir um MEI para serviço de construção. Não tem. Não existe essa opção no MEI. Então, você não pode pagar um MEI para fazer o serviço de construção. Então, queridos, não exatamente, aí, salvo engano, essa opção de serviço, essa opção de trabalhar de limpeza, serviço de limpeza, ela não está prevista no MEI. Pode buscar na caracterização do MEI da pessoa, que vai ser uma outra finalidade esse MEI, né? Por isso que o Renato mencionou e informou, né, que nós precisamos contratar essa pessoa pela folha de pagamento aqui, né, da missão, né? E a gente vai repassar o custo aí para a igreja, a depender da quantidade de horas, às vezes dá R$500, 600, 700. Veja, o salário mínimo está indo para 1.302, mas a igreja local pode ser que pague só 650, ok? A depender da quantidade de horas que essa pessoa vai trabalhar, tá bom?
Renato, vou te fazer só mais essa pergunta para você ir para os 3 requisitos que vai dar pontuação bônus, que eu sei que está todo mundo aí ansioso para saber. É o seguinte, a Mara está bem preocupada, porque ela diz assim que, na realidade dela, as ofertas são poucas, e praticamente empatam com as despesas. Aí ela pergunta, mesmo assim, eu devo depositar os recursos na conta bancária? Ótima pergunta. Irmãos, se a sua igreja já tem a conta bancária, sim. Porque, sim, todo recurso, o banco, ele hoje, é o local mais seguro que nós temos onde guarda os nossos recursos, certo? A conta bancária da igreja, todo tesoureiro, ele tem acesso a movimentar, a fazer Pix, a pagar boleto, a fazer transferência. Então, toda necessidade que ocorre na sua igreja, você pode estar fazendo o pagamento das despesas mensais através da conta bancária. Foi comprar limpeza, material de limpeza no tal armarinho. É só pegar o Pix do armarinho, do dono do armarinho, que emite a nota fiscal, e aí de lá mesmo você entra no celular, já faz o Pix direto para ele. Não precisa você estar com dinheiro em mãos para pagar esse armarinho. Gerou um boleto de tal, da internet. É só entrar no banco, fazer o agendamento do boleto e pagar esse boleto, tá certo? Então, todas as despesas da igreja, praticamente a gente consegue pagar pela conta bancária, tá certo? E aí você acessa pelo celular, pelo computador. A gente tem a facilidade hoje da tecnologia, tá certo? Mas a orientação, a gente viu que no manual da igreja diz que os fundos dos departamentos e da igreja local, além do valor da remessa, do repasse, ele deve estar na conta bancária da igreja, tá certo? E aí eu volto aqui para o bônus. Como eu mencionei, além daqueles 10 requisitos, a gente tem a pontuação extra, uma pontuação bônus para dar aquela alavancada em quem se aproximou do ouro, certo? E o que é que a gente avalia nessa pontuação bônus? O inventário patrimonial, que a gente também mandou para você, tesoureiro, para que você faça esse levantamento. Se minha igreja tem uma pessoa que é responsável pelo patrimônio, ele pode fazer esse levantamento? Pode. Você pode passar para ele esse relatório que a gente mandou, para que ele faça esse levantamento. Por que é importante esse levantamento? Em casos de sinistro, em caso de acontece alguma coisa, a igreja tem, e é votado na comissão da igreja, a relação de todos os bens da igreja, tá certo? Às vezes, a Paula, acontece o sinistro em uma igreja, ela precisa consultar o nosso departamento, o departamento da tesouraria de igreja, para verificar se essa igreja enviou o inventário patrimonial, para saber se tal item que eles estão pedindo reembolso estava no inventário patrimonial da igreja. Tá certo? Então, veja como isso é importante para que você envie para a gente, para que a gente mantenha aqui no banco de dados todo o inventário que a igreja aí possui, tá certo? Então, a gente mandou para vocês, preencham, façam esse levantamento, voltem em comissão e, após votado, manda para a gente também o PDF dele para que a gente mantenha em arquivo, tá certo? Relacionamento. O que é avaliado, Renato, no relacionamento? Como quem faz a avaliação desses requisitos é o próprio analista, ele vai avaliar como é o relacionamento seu tesoureiro para com ele. Se sempre é disponível, se tem sempre pronta entrega, se está sempre de acordo com que a igreja orienta. Que, às vezes, a gente tem necessidade de falar com o tesoureiro e a gente liga para o tesoureiro, manda mensagem para o tesoureiro não responde. Aí, às vezes, a gente liga para o pastor tentar falar com o tesoureiro porque a gente não tem, o tesoureiro não tem um bom atendimento, nesse caso, para conosco, tá certo? Com o campo. Renato, é muito fácil vocês só avaliarem a gente com relacionamento. Em algum momento, durante esse ano, vocês também vão avaliar o relacionamento de vocês como analista, tá certo? Então, o analista vai avaliar o relacionamento você, o tesoureiro, para com ele, para com o campo, e você, em algum momento, vai avaliar o relacionamento do analista, o atendimento do analista com você, tesoureiro, tá certo? Para que isso? Para que a gente consiga medir e melhorar cada vez mais o nosso serviço para com vocês também, tá certo? Então, isso também é uma forma da gente entender e a gente se situar onde precisamos melhorar cada vez mais nesse ponto de relacionamento, tá certo? E, por fim, o 7Me. Então, divulgue na sua igreja. A gente já compartilhou vídeo de promoção, de como instalar, banner, para que, se você tem necessidade de divulgar nos grupos de WhatsApp na sua igreja, divulguem o 7Me. Cada vez mais os membros estão usando o 7Me pela facilidade.
eu sentado no banco da igreja, no momento do ofertório, eu simplesmente acesso o celular, acesso o aplicativo e faço a minha oferta, ou em cartão, ou em transferência. Então, isso tem trazido bastante comodidade. Muita gente não quer mais ir em banco, sacar um dinheiro e trazer o dinheiro para a igreja. Prefere utilizar tudo de forma online, tá certo? Então, divulgue que quanto mais os membros da sua igreja utilizar o ServeMe, melhor é para você, tesoureiro, no sentido de menos trabalho. Você não vai precisar digitar essa doação, você não vai precisar imprimir esse recibo para devolver para esse membro, porque ele mesmo é quem vai fazer o que você faz quando ele entrega em espécie aí na igreja, tá certo? Então, divulguem bastante o ServeMe. Se você precisar, a gente tem os arquivos do ServeMe, o vídeo promocional, o banner promocional, para que você massifique aí no grupo de WhatsApp da sua igreja, tá certo? Esses são os pontos bônus que a gente avalia para a premiação e para o requisito, tá certo? E aí, para fechar, o que é essa premiação, certo? A premiação, a gente faz, como eu mencionei, na celebração, e ela segue essa categoria, prata, ouro e bronze. Bronze para quem pontua de 50 a 69 pontos, prata de 70 a 89 e ouro de 90 a 100, tá certo? Então, quem está na categoria ouro, além de ganhar a medalha de ouro, ele vai concorrer em cada estado a 3 sorteios de R$5.000. Isso para a igreja, certo? Para ajudar aí em alguma necessidade da igreja do tesoureiro que foi sorteado, tá certo? Então, todos os tesoureiros que se enquadrar na categoria ouro, no final do ano, na celebração, a gente vai sortear 3 subvenções de R$5.000 cada, para cada estado, tá certo? Então, uma desse sorteio, ele vai para aqueles tesoureiros que foram de destaque, certo? Então, a gente pega todos os tesoureiros que foram pontuação destaque. O que é esse destaque? É aqueles que foram acima de 100 pontos, tá certo? Então, quem foi acima de 100 pontos, ele entra na categoria destaque e só esses tesoureiros, se só 10 tesoureiros entrou na categoria destaque, um desses 10 ganhará R$5.000 para a igreja, para ajuda nas necessidades locais da sua igreja, tá certo? Então, esse é o intuito, é uma forma também da gente dar do campo, contribuir com a igreja, com um incentivo a mais para o tesoureiro, para que ele busque cada vez mais executar um trabalho com excelência, porque quando a gente tem esses requisitos e a gente consegue medir, e a gente consegue com que toda a igreja trabalhe em sintonia, a gente tem um campo trabalhando como um todo, prestando cada vez mais um serviço de qualidade, um serviço tanto para o membro local, que isso volta para a igreja, quanto para o campo e para Cristo, né? Que é o principal objetivo nosso, de alguma forma, abreviar a volta de Cristo, tá certo? Então, com o trabalho da tesouraria, a gente também está contribuindo para essa abreviação, tá certo? Então, a gente conta com vocês, a gente quer se encontrar no final do ano, fazer uma linda festa e premiar todos vocês com medalha de ouro, tá certo? Então, podem contar conosco no que precisar, na dúvida que vocês tiverem. Renato, a minha igreja não tem isso, e eu queria chegar a isso, porque eu queria pontuar, porque eu queria fazer com excelência. Nos ajude, a gente está aqui para ajudar vocês, tá certo?